Então, na aula de hoje a gente vai continuar a partir daqui para entender, né, por que que esse camarada que está aqui, ó, né, por que que é força eletromotriz, né? Então eu quero saber que maneira, que força é essa, tá? Que força é essa que estão colocando as cargas elétricas em movimento, tá? Então vamos lá. Então eu quero olhar e vou falar algumas coisas aqui que talvez, como eu disse antes, né, vou mostrar que a FEM e a diferença de potencial elétrico, elas são equivalentes, mas não são a mesma coisa, né? Então, força eletromotriz promovida pelo movimento. Então, né, força eletromotriz, a nossa FEM, promovida, né, gerada, né, pelo movimento. E aí vou generalizar também, né? O mais chato aqui é sempre generalizar. Exige um pouquinho mais da nosso intelecto, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pensar só naquela haste. Essa haste que está aqui, ó, deslizando. Mas sem o trilho, por enquanto, né? Sempre dá um soltão, é chato. Então, olha só. Vamos pensar na haste. A haste está aqui. Desenhar ela. Ela tem comprimento L, igualzinho lá, né? A gente tinha ali os pontos, né, que a gente chamou, né, de A lá em cima e B aqui embaixo, comprimento L. Ela está numa região do espaço em que, né, tem um campo magnético. Então tem aqui um B, eu coloquei aqui o B, de novo um B entrando. Da mesma maneira, né, eu coloquei aqui em cima o B entrando. Tá? E aí eu quero pensar o seguinte, bom, antes disso, né, a haste está em movimento. Vou colocar ela em movimento, com a velocidade V, para a direita. E aí é uma haste metálica. Então, bom, não precisa ser metálica, mas é uma haste condutora, né? Um material condutor. E a característica de um material condutor é que ele tem ali portadores de carga, né, livres, que podem se movimentar em todas as direções, tá? Pode ser ali uma cuba com uma solução eletrolítica, por exemplo, né? Um exemplo extremo, né? Mas vamos pensar que tem uns caras aqui, né, uns portadores de carga, né, e vamos pensar, de modo geral, que eles tenham carga positiva, tá? Beleza? Então, tem os caras lá, estão se movimentando, aqui é só uma visão estática. Então, tem carga? Tem, na haste. São os portadores de carga, né? Um elétron ou um íon positivo, né? E assim por diante. E ele tem movimento. A haste está se movimentando, claro, então ele vai junto, ele está na haste. Então a haste vai junto e ele vai arrastando o meu portador de carga. Ele tem essa velocidade da haste. Porém, tem carga, tem velocidade, tem campo magnético, tem força magnética. Então vai atuar sobre esse camarada aqui uma força magnética. Ah, que igual dos capítulos anteriores. V, vetor, B, né? Que a gente já viu. Então, V, vetor B é regra da mão direita, né? A velocidade está para a direita, o campo magnético está entrando, então a força magnética está para cima se a carga é positiva e para baixo se a carga é negativa. A única coisa é inverter o sentido. No caso, a carga é positiva, a força magnética é para cima. Então, vai ter aqui a ação de uma força magnética. Então, tem aqui uma força magnética. O módulo dela é QVB, né? Ótimo. Ela tem só uma carga lá na haste? Não, tem zilhões, né? Se for pegar o cobre, que nem a gente fez lá, né?
tem 10 a 23 elétrons por centímetro cúbico, da ordem disso, né? Então, o que vai acabar acontecendo? À medida que a haste vai se deslocando, né, a força magnética vai fazer o que com essas cargas positivas? Vai arrastar essas cargas positivas para cima. Então, na parte de cima da haste, né, na parte de cima da haste, vou colocar uma coisinha aqui, né, mais fortinha. Aqui em cima, elas vai ficar carregado com cargas positivas. E aqui embaixo vai ficar, né? Se a haste ela é eletricamente neutra, se você puxa as cargas positivas para cima, embaixo fica negativo. Então, quando você separa cargas elétricas no espaço, aparece o que entre elas? Um campo elétrico, que é importante, né? Devido a cargas elétricas. Um campo elétrico devido a essas cargas elétricas, tá? E essa carga que está aqui, né, vai sofrer a ação desse campo elétrico, né? Então vai ter aqui, vou colocar esses caras para o lado direito. Vamos ter aqui a ação de vai ter ali entre eles, entre essas cargas, né, um campo elétrico, andando abaixo. Ó, essa carga que está aqui, ela vai sentir o campo magnético, claro, vai sofrer a ação de uma força magnética, porém, agora tem um campo elétrico, né? Se tem carga, tem campo elétrico, então a força, né, eletromagnética é a força magnética mais a força elétrica, né? Parte magnética e a parte elétrica, né? Então ele vai sofrer também a ação de uma força elétrica para baixo. Ah, é para baixo? Ué. Né? Carga é positiva, a força então tem a mesma direção e sentido do campo elétrico, né? Então tem aqui uma força elétrica, cujo módulo é a carga vezes o campo elétrico. Peraí, Hugo, então tem uma força magnética. Enquanto a barra está se deslizando, né? Está se movimentando, ela tem uma força que vai puxar para cima a magnética. Ao mesmo tempo que as cargas se separam, tem um campo elétrico. Tem um campo elétrico que vai de novo puxar essa carga para baixo. Então tem um cabo de guerra aí, não tem? Tem, né? Uma puxando para cima, outra puxando para baixo. Onde que vai parar? No equilíbrio, né? Então, no equilíbrio, né, as forças são iguais. A força elétrica em módulo, né? Igual a força magnética. Eu já estou contabilizando aqui que uma está para cima e outra está para baixo, né? Tá? E aí, quem que é a força elétrica? Em módulo é Q, E. E é o campo elétrico. Igual a força magnética, que em módulo é Q, V, B. Ora, tem carga aqui, tem carga aqui. Daqui eu consigo tirar o meu campo elétrico. Qual é o campo elétrico que aparece ali na minha barra? Né? Simplesmente vai ser a velocidade vezes, né, o campo magnético. Tá? Lembra que é o seguinte, olha só, né? Tirar a carga, né, é como se a gente estivesse dividindo pela carga, não é isso? Então, a força elétrica, só um parênteses aqui, força elétrica é igual a Q, E, se eu pego agora e divido pela carga, aqui vai ficar igual a E. Então, quem que é campo elétrico? Campo elétrico é força por unidade de carga, né? Força magnética, em módulo, Q, V, B, divido pela carga, divido pela carga. Quem que é VB?
Mesma coisa. É a força por unidade de carga. Guarda isso. Bom, vou precisar dessa distinção, assim, dessa lembrança para a hora que a gente for generalizar. Beleza. Então, agora vamos pensar o seguinte, né? Então, quando a gente separa as cargas, puxou, acumulou carga positiva em cima e acumulou carga negativa embaixo, tem campo elétrico, vai ter o quê? Uma diferença de potencial elétrico entre, né, as extremidades da barra. Entre aqui o que eu chamei de ponto A, o ponto A e o ponto B. Qual é a diferença de potencial elétrico entre o ponto A e o ponto B? A gente sabe fazer essa continha. Diferença de potencial elétrico, né, que é o potencial V, menos o potencial elétrico no ponto B, é igual a menos a integralzinha, né, quando a gente vai de B até A, do campo elétrico, escalar o deslocamento, quando a gente está subindo ali, o movimento, tá? O campo elétrico está na vertical, o deslocamento de A para B, de B para A, na verdade, né? Também está na vertical, então esse camarada aqui, né? E na verdade, né? O E está para baixo, o deslocamento está para cima, o ângulo entre eles aqui vai ser, né? Vai ser, vamos colocar aqui, né? Menos, né? Integral de B até A, produto escalar, módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Como eles estão antiparalelos, campo elétrico para baixo. Eu estou indo de B para A, para cima. O deslocamento é para cima. Então, o ângulo entre eles é 180 graus, né? Então, aqui eu tenho θ igual a π, certo? 180 graus. Isso vai fazer com que o meu cosseno seja igual a menos 1, né? O menos 1 vai com esse menos embora aqui, né? Então, o meu ΔV ele vai ser simplesmente a integral de B até A de E dl. Considerando que o campo elétrico é constante, né, ao longo de todos os pontos, desde A até B, que A e B estão nas extremidades, então o campo elétrico ele é homogêneo entre as extremidades, ele sai para fora da integral, isso a gente já fez, né? Isso aqui é E integral de B até A de L. Ou seja, qual é o comprimento de B até A? L. Lzão maiúsculo, né? Então, ΔV é o campo elétrico vezes N. Epa, o campo elétrico a gente sabe. Substituindo ali, então, né, diferença de potencial elétrico. Então, ΔV vai ser igual a EVB, velocidade vezes o campo magnético, vezes L, comprimento da barra. Olha quanta coisa a gente tira disso aqui. Então, essa é a diferença de potencial elétrico, né? Agora eu quero chegar na TEM, na força eletromotriz, né? Porque enquanto não tem corrente elétrica, porque não tem circuito, né? Vamos colocar agora a barra, é o mesmo desenho. Vamos colocar agora a barra no circuito. Tá aqui os meus trilhos, como a gente tinha antes. A barra está aqui. Passou demais. Essa é a minha barra, né? O comprimento dela, né? Como a gente tinha colocado aqui. L, né? Os meus pontinhos aqui, ó. Né? Meu B está aqui. Meu A está aqui. A barra está se movendo com a velocidade V, né? E toda essa região aqui é uma região onde tem um campo magnético
Penetrando. A gente sabe, que já calculamos na aula passada, que vai ter o quê? Uma FEM induzida, né? Uma força eletromotriz induzida. Quanto que é a FEM em módulo? Hum, é V, V, é, VBL. Quanto que é a diferença potencial? VBL. Mas agora vem a parte conceitual, tá? Aqui, isso é muito importante, ajuda vocês a entender lá as questões lá da fisicoquímica, com Zira, que eu estava falando, tá? Aqui em cima, na barra, estava acumulado aqui cargas positivas, né? Então aqui estava acumulado cargas positivas e aqui embaixo a gente tinha acumulado cargas negativas. Quando a gente conecta a barra ao circuito, essas cargas se redistribuem, né, pelo fio, até chegar uma posição aqui, né, que seria o meu zero, passa a ficar negativo, e aqui mais negativo até chegar ali. Então, essas cargas se distribuem de tal maneira que, se eu fizer aqui, ó, um zoom, né, nessa região aqui, né, no zoom aqui, o que que eu vou ver? Então, agora aqui eu tenho um fio, né? Esse cara aqui é o meu zoom ali. E ali tem uma distribuição de cargas, que aqui está mais positivo, aqui está menos positivo, mas continua positivo, e aqui está menos ainda positivo. Então, isso vai fazer com que ali dentro, né, essa distribuição de cargas, ali dentro apareça um campo elétrico no fio, no interior do fio, e para as cargas que estiverem ali dentro, vão ser arrastados, né, nessa direção, por uma força elétrica, tá? Essa minha setinha aqui ficou trash, né? Tá pior. É um zoom ali. Então, olha só. Da onde que vem essas cargas que vão se distribuir ao longo do trilho externo, fazendo com que apareça aqui, então, aqui, ó, a minha corrente elétrica, né? Então, aqui, vou tirar daqui, na verdade. Então, aqui vai aparecer uma corrente elétrica, nesse sentido, né? Essas cargas que vieram de fora aqui, elas são da onde? Elas vêm da barra, né? Então, fora da barra, você tem um campo, esse campo que está aqui. Que cor eu coloco isso? É um campo eletrostático de cargas, tá? Devido à distribuição de cargas ali ao redor do fio, tá? Então, e aí, então, aqui vai ter
se a gente marcar, vamos colocar aqui um ponto C e um ponto, né, D, o potencial elétrico do ponto D é maior que o potencial elétrico do ponto C. As cargas positivas elas saem do ponto de maior potencial elétrico e vão para o ponto de menor potencial elétrico, né? Cargas positivas se movem arrastadas pela força elétrica, né? Do ponto de maior potencial né? Comi palavra aqui, ó. Vão do ponto de maior potencial elétrico para o de menor potencial elétrico. O que diz para a gente a lei de Ohm? A lei de Ohm diz para a gente que se esse circuito, né, se esse camarada, os trilhos, né, se o trilho, né, o trilho está entre os pontos A e B da barra, né, tem resistência elétrica, né, que eu vou chamar de R do trilho. Então, a lei de Ohm diz para mim que a diferença de potencial elétrica ela é proporcional à corrente elétrica que se estabeleceu ali. Que diferença de potencial elétrica é essa? No trilho, entre os pontos A e B. A corrente está indo do potencial maior do menor. A gente sabe que ele está indo do A para o B, né? Ela é proporcional à corrente elétrica que se estabelece no circuito. Quanto maior a diferença de potencial elétrico, maior a corrente. A gente, né, não gosta de proporcionalidade. Até certo ponto, a gente consegue fazer isso. E a constante de proporcionalidade é o que a gente chama de resistência elétrica. Isso aqui é a nossa lei de Ohm, né? Beleza? Tá? Então agora, vamos olhar, vamos dar chamar esse cara aqui de zoom 1 e aqui, né, o meu zoom 1, mas eu não preciso desse zoom, né? Do zoom 2, na verdade já está aqui, mas eu vou, né, desenhar. Agora, eu vou dar um zoom aqui na está acontecendo 2. A barra está aqui, pedaço ali, né? Agora, quem é o movimento das cargas na barra é de baixo para cima. Quem é que puxa a carga para cima, né? Quem é que está puxando ela para cima? É a força magnética. Força magnética puxa ela para cima. E aí, se a gente pensar, está indo de B para A, né? De B para A, quem que é o maior potencial? A. Então, olha só, dentro da barra, né? Se eu chamar aqui de novo um pedaço, né? Né? Aqui seria o meu D,
aqui seria, né, o meu C, se o potencial elétrico de D é maior que o potencial elétrico de C. Isso é verdade. Mas o que que acontece, né? No interior da barra, as cargas se movem no sentido do menor potencial para o maior. Contrário, né? Contrário do que a gente tinha antes. Hum, é? Que interessante, olha só. Por que que é interessante? Dentro da barra, olha só, é a analogia da caixa d'água. Você coloca a caixa d'água lá no alto, porque lá a água tem maior potencial gravitacional do que quando está aqui embaixo. Se você liga esses dois pontos, um ponto de maior potencial gravitacional e um ponto de menor potencial gravitacional, que é o tanque, a pia da cozinha, né? O que que acontece quando você, né, você ligou por um cano, mas quando você abre a torneira, a água, naturalmente, ela flui do maior potencial para o menor potencial. Agora, se você quiser recuperar e reutilizar essa água, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar essa água que está aqui e bombear ela de novo lá para a caixa d'água. A força, a ação, né? Quem realiza trabalho, né? Quando a água escorre, né? Flui do maior potencial para o menor potencial, é a força gravitacional, que é a força conservativa. Quem faz o serviço contrário, o bombeamento, que não é conservativo, né? A bomba elétrica lá, na verdade, né? Aquela bomba d'água que joga para cima, né? Vai no sentido contrário da força gravitacional. Aqui, quem é que faz o serviço de bombeamento? Pegando as cargas do ponto de menor potencial elétrico para o ponto de maior potencial elétrico. É a força magnética. Né? Então, aqui é a força magnética quem realiza o trabalho de bombeamento. Vamos colocar aqui elevar, né, a energia potencial das cargas. Potencial elétrica, né? A bomba, tá? Qual é a equivalência entre a diferença de potencial elétrico e a força eletromotriz, né? Então, olha só, é essa força que está colocando, fazendo o serviço de bombeamento para que as cargas depois entrem em movimento, fora, né? Fora, né? No trilho, tá? Qual é a equivalência? Como é que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode colocar que a diferença de potencial elétrico é igual a força eletromotriz? Para colocar essa equivalência, a gente tem que simplesmente fazer conservação, um princípio de conservação de energia, tá? Puramente isso, né? O que está aqui fora, né, é a energia, né? Se você contabilizar, aqui tem a ver com a energia
devolvida. Aqui tem a ver com a energia que a gente dá para o sistema. Eu dou energia para a água, eu pego ela, realizo o trabalho nela e coloco aqui em cima, joia? Para a água aqui dentro da caixa d'água. Quando eu solto ela, abro a torneira, ele devolve essa energia para mim, a água flui. Né? A energia que eu dou, o princípio de conservação de energia, tem que ser igual à energia que ele devolve para mim. Tá? A energia, né, o trabalho realizado. Fora, né, vamos colocar aqui, né, no trilho. Por quem? Pela força eletro, né, eletrostática. Ele é igual a quê? Né? O trabalho da força eletrostática é que a carga que ele puxou vezes a diferença de potencial elétrico que está lá. Né? O trabalho, né, é realizado, né, dentro, isso é só uma, ou seja, né, na barra, né, pela força magnética, ele é igual a quê? É Q vezes a força eletromotriz que está ali. Né? Eles têm que ser iguais, né? Igualando, tá? Porque a gente tem aqui ΔV é igual a força eletromotriz. Isso aqui é muito conceitual, tá? Lá na Alzira em Fisicoquímica, aqui é uma barra. Lá vocês vão ter o quê? Uma bateria, né? Então, vão ter processos eletroquímicos, né? Que vão fazer o trabalho da força magnética. O mesmo trabalho que a força magnética está fazendo aqui. Pegando cargas do potencial mais baixo e jogando para o potencial elétrico mais alto. Tá? Gerando, então, tem ali uma diferença de potencial elétrico. Tá? E eles, nesse caso particular, são iguais. Claro que no mundo real as coisas não são tão assim. Vocês vão ver que tem resistências elétricas internas, né? É como essa barra aqui. Essa barra aqui tem uma resistência elétrica. Então, se aplica a lei de Ohm fora, no trilho, não vai ser igual à lei de Ohm dentro do trilho. Tem que considerar a resistência elétrica interna da barra. Lá você vai considerar a resistência elétrica interna da bateria, né? Então, vai dar uma diferencinha que é né? Então, esse caso aqui é o caso ideal. Super conceitual. Estou colocando aqui as coisas para que vocês entendam de maneira mais consistente, de verdade, os temas que vocês vão tratar, né? Você pode simplesmente falar assim, é igual, acabou, caso ideal, caso real, eu considero a resistência interna da bateria e vou resolver meus problemas, mas, né, falta conhecimento para saber exatamente por que é isso, tá? Importante, então, né, poder fazer isso. Como é que eu igualo? Conservação de energia. Beleza? Vamos tentar, né? Então, se é isso, né? Para encerrar, estava até esquecendo, né? Então, se é isso, quanto que a gente calculou para a diferença de potencial elétrico?
VBL. Então, se ΔV é igual a FEM, isso aqui é circuitos elétricos puro, né? Então, é até gostoso. Eu acho, né? Vou colocar aqui. Eu acho que tinha que ter um curso, como vocês, na Química. Vão ter uma disciplina de Físico-Química que é, assim, focado, a maior parte da disciplina é focada em eletroquímica, né? Eu acho que vocês deveriam ter um curso de circuitos elétricos na física. Isso prepararia vocês para fazer o curso lá. Que é o caso que a gente já tinha calculado aqui, ó. Poxa, Hugo, essa volta toda? Não. Chegar numa coisa que a gente já sabia? É. Mas aqui a gente veio entendendo o que está acontecendo. Comecei essa aula falando o quê? Vamos entender melhor o que que é essa força eletromotriz. Quem que é a força, exatamente. Nesse exemplo, a força é a força magnética. Quer dizer, então, que lá na bateria, lá, lá com a Alzira lá, vou falar de baterias elétricas e tal, ou então, simplesmente, a bateria que o Alessandro Volta, lá em 1801, né, inventou, tem força magnética? Não, lá é outro tipo de força. Tá bom? Os caras, eu não quero causar polêmica, não, mas assim, né, tem um professor meu, que eu considero muito, ele falava assim, velho, tem 4 forças na natureza. Força fraca, força forte, que são nucleares, né? A força gravitacional e a eletromagnética. Só essas 4. Que força é essa na bateria eletroquímica que faz o serviço de jogar a carga de baixo para cima? Eletromagnética não é. E aí? Aí todo mundo ficava assim, qual força que é? Não sei. Gravitacional não é. Então ele dizia, ele usava como exemplo isso, né? Para argumentar que não existiam só essas 4 forças na natureza. Não quero polemizar, né? Mas é uma interrogação. Até hoje eu penso também a respeito disso. Tá? Coisa fundamental. Vamos generalizar agora um pouquinho essa história aí para seguir adiante hoje. Né? É porque essa generalização aqui, ela é útil em muitos casos, tá? Alguns exercícios que vocês podem topar da lista de exercícios lá, tá? Vamos pensar aqui, ó, que a gente tem aqui um circuito qualquer. Generalização sempre a gente faz isso, né? Uma coisa doida aqui, tá? E aí a gente, sei lá, vamos pegar alguns elementos aqui, ó. Aqui então eu vou ter um pedacinho, né? Um pedacinho desse circuito aqui, um DL. Aqui eu tenho um outro pedacinho. Estou percorrendo esse circuito no sentido, né? Anti-horário, tá? Poderia ter feito sentido contrário? Pode, não tem problema. Né? Mais geral possível. E aí, vamos supor que esse circuito aqui, esse fio que seja, ele está se movimentando, né? De alguma forma, você pode pensar num elástico, né? Ele tem uma forma, a hora que você solta ele, né? Tá variando. Mas, de qualquer forma, né? A gente tem aqui, ó, né? Esse camarada aqui está se movimentando numa direção, esse cara aqui está indo para o outro lado, e está vindo para cá. Cada um está indo para um canto diferente. E claro, né, nessa região aqui do espaço, né, eu tenho um campo magnético, né? Tá, vamos colocar esse campo magnético entrando aqui também, tá? Então, o que que acontece? Né? Você tem, né, um circuito que a área está variando. Lembra que, né, o fluxo magnético é integral
né, de B escalar dA, A de área, que é integral do módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. E aí está variando a área, porque o circuito está se mexendo, né? Então, estou variando aqui a área, né? Então, portanto, vai variar o fluxo, portanto, vai ter o que ali? Portanto, vai ter φ menos a derivada do fluxo magnético no tempo. É a taxa de variação do fluxo magnético. Se a área está variando, o fluxo está variando, então está variando, vai variando no tempo, então existe uma taxa de variação, vai ter uma φ ali induzida, certo? Né? Vou usar o camarada que a gente colocou aqui, né? A φ aqui na minha barra, né? A φ aqui na minha barra, ela é igual a quem? Né? A diferença de potencial elétrico. Então, é VBL, né? Então, ó, generalização. A FEM, anteriormente, a gente viu que, né? Na barra, vamos colocar aqui, né? Na haste, na barra, né? Acho que eu chamei de haste. Na barra, né? A FEM é VBL. Porém, quem que é VB? Vamos colocar assim, VBL. VB é a força que coloca as cargas elétricas em movimento, né? Isso é a força que realmente está gerando a minha FEM por unidade de carga. VB é a força magnética por unidade de carga. Hum, né? A força magnética que age sobre aquele tamanho, né? Ao longo daquela direção, né? Da barra, né? Lembrando, força magnética, um vetor, né? Ele é Q, V, vetor, B, né? Força magnética por unidade de carga, só dividir pela carga, é V vetor B. Né? Essa força, vermelhinha aqui, né, ela age, né, ao longo da barra, ou seja, ela é paralela, a força age, né, ao longo da barra, ela é paralela à barra. Né? Então, a força ela é paralela ao comprimento. Isso é importante. Então, eu quero construir esse cara que está aqui. Então, vamos lá. De que jeito? Qual é a força, né? A fenzinha, se esse camarada aqui tá, é uma barrinha, né? Se esse pedacinho aqui é uma barrinha, ele tem esse movimento V, né? Então, eu tenho que pensar que ali, no circuito, como ele é pequenininho, vai ter uma fenzinha, né? Então, vai ter ali, portanto, né? No segmento que eu cortei ali, né? Uma fenzinha. Essa fenzinha vai ser quem? A força magnética por unidade de carga que está ali. V, vetor B. Mas, Hugo, isso aqui é um vetor. Aqui não tem vetor nenhum, né? A gente já calculou ali atrás, não tinha vetor nenhum. E é um escalar. Ah, é um escalar. E, que eu digo, né? A FEM é um escalar. Então, eu preciso fazer o produto dela. Que produto? Produto escalar desse cara. Com quem? Com o vetorzinho dl.
O que que é o produto escalar? O produto escalar é a projeção. O que que eu estou fazendo aqui? Projeção é colocando a componente da força paralela ao comprimento. Como a gente tinha aqui, ó. Beleza. E esse então é a fenzinha nesse pedacinho. Qual é a fen total no circuito? Soma todas as fenzinhas. Então, assim, né? A fen total vai ser a soma, né? De quem? Das fenzinhas. Quem que são as fenzinhas? V, vetor B, escalar dl. Aonde? No circuito todo. Circuito fechado. Né? Então, essa é uma relação, ela é equivalente, né? Ela é equivalente e é muito útil, né? Equivalente a FEM igual a menos dφ dt, tá? Ela é equivalente, ela é muito útil quando a gente tem o quê? Variação da área, né? Quando o circuito está se mexendo, né? Em movimento na região de campo magnético. Tá? Então, ela é muito útil para esses casos. Ah, cara, vou ter que integrar. Vai por mim. As integrais não tem nada de difícil nesses momentos. Beleza? Aula bastante conceitual hoje. Agora vai ter uma parte mais conceitual ainda. Bom, vamos passar adiante. Vamos falar agora sobre campos elétricos induzidos. Então, ó, o que a gente fez? Vamos voltar a recapitular aqui. Ó. Né? Então, a FEM, ela é a taxa de variação, né? Menos dφ dt. Só que φ é quem? Né? A gente já colocou bastante. É a integral de b dA cosseno de θ. A gente, no primeiro exemplo aqui, colocou θ variando, para variar o fluxo. Aí, no segundo exemplo que está aqui, a gente colocou quem variando? Variamos a área, certo? E aí, varia a área, varia o fluxo. E aí tem FEM, né? Faltou a gente fazer o que agora? Agora a gente vai variar o campo magnético para ter FEM. Então agora o tema é campo titular. Campo elétrico. Que eu vou chamar de EI. Que história é essa, Hugo? Elétrico induzido. Elétrico não era o eletrostático? É, agora a gente vai ver que tem um outro tipo de campo elétrico, que é também campo elétrico. Só que ele é um campo elétrico induzido. O outro campo eletrostático é o quê? Carga elétrica gera campo elétrico. Disse para vocês que, né, o campo eletrostático poderia ser, né, interpretado como uma abstração matemática para ajudar a gente a resolver os problemas. Ele não tem realidade física. O que existe é o quê? Força elétrica. Beleza? Agora vai aparecer um camarada diferente daquele, que é o elétrico induzido, que aí sim tem realidade física, que não é uma abstração matemática. Mas é um modelo, né? Não deixa de ser um modelo. Vou até pegar o desenho do livro, que é mais fácil de eu...
que eu tenho aqui? Eu tenho um solenoide. Lembra do solenoide? O solenoide é um fio enrolado, né? Aqui, ó, acompanha aqui o meu. Ele tem aqui uma haste, né? Uma de área, né? Área A. Ele pega e enrola ele aqui, né? A gente já tratou ele no capítulo de fontes de campo magnético. Já vou vir. Então aqui tem uma haste de área A e um fio enrolado nele, de tal forma que a gente monta ali o que a gente chama de solenoide, tá? E aí a gente tem aqui um anel, né, condutor, um anel condutor, e esse camarada aqui é um galvanômetro. Um galvanômetro é um cara que simplesmente ele, né, ele mede corrente. Ele que vai dizer para mim se está passando corrente ali ou não. Mas não importa, né? Até agora a gente não precisou dele porque o livro faz uso dele, tá? Então agora vamos fazer o seguinte, né? Quando passa corrente aqui no meu solenoide, então quando eu tenho uma corrente I aqui, passando o solenoide, ele gera um campo magnético. Qual que é o campo magnético do solenoide? Quais são as características? A gente usou o solenoide como exemplo lá da lei de Ampère. Tinha simetria no problema e tal. E a gente, né? Vamos colocar aqui, ó, né? O do solenoide, aqui, ó, o campo do solenoide, lá quando a gente estava usando, né, lei de Ampère, aplicações da lei de Ampère, tá? E a gente chegou aqui, né, à conclusão de que, né, o campo fora é zero, o campo fora era zero do solenoide, e dentro do solenoide, né, o campo ele era homogêneo, dado por μ0, a constante, né, de proporcionalidade, N é o número de linhas, o número de espiras, desculpa, o número de espiras por unidade de comprimento. Né? Então, você pegava ali, por exemplo, 1 centímetro e contava quantas espiras tinham ali. Ah, 10. Então, é 10 espiras por centímetro. É o N, por exemplo. Né? Vezes a corrente. Tá? Então, vamos colocar esse cara lá. Então, fora é zero e dentro é um campo homogêneo dado por μ0 NI. Tá? Então, B do solenoide, o que importa aqui para mim é, então, é μ0, N é a densidade, o número de linhas por unidade de comprimento, é quem dá esse N? Quem constrói o solenoide. E a corrente que passa pelo solenoide. Tá? Então, tem aqui então, um campo magnético, né? E aí, esse campo magnético, ele trespassa, quando está passando essa corrente, ele está trespassando aqui a área. Não, mais do meu circuito. Né? Então, se eu olhar de lado, então eu tenho aqui meu circuito, e aqui dentro eu tenho aqui o solenoide, né? Então aqui é o circuito, e esse cara que está aqui, o solenoide. Solenoide, então aqui tem área, como está mostrado ali, tem uma área A, e esse cara aqui, ó, tem um raiozinho R. Né? Então, estou olhando ele de frente aqui, né? A partir daqui para lá. Então, o campo magnético aqui dentro, só nessa região aqui, fora do solenoide não tem campo magnético. Então, aqui o B é igual a zero e o B aqui ele está entrando, né? O B aqui ele é diferente de zero, né? Dado por μ0 NI ali, né? Vamos colocar aqui, né? Dentro.
e fora é zero, né? Legal. Então, tem B? Tem. Ele está trespassando a área do solenoide? Tá. Ele está trespassando esse cara que está aqui, ó. A área do solenoide, desculpa, a área do circuito? Tá. Então, tem fluxo? Tem, né? O fluxo magnético aqui, né? Tá, é tudo perpendicular, né? Não precisa integrar e é constante, então é simplesmente B vezes a área do solenoide, né? Então, B do solenoide, a área do solenoide. Quem que é o B do solenoide? É μ0 N I vezes a área do solenoide. Esse é o fluxo, tá? Então, se tiver variando alguma coisa aqui, agora eu tudo eu não rodo, então não tem variação do ângulo, né? Eu não mexo no tamanho do solenoide para poder variar a área, eu não mexo, né? O solenoide que dita para mim qual que é a área do fluxo, né? E aí, então, só tem uma alternativa, né? Olhando para cá. Eu não vou rodar, não vou variar a área, como eu fiz antes, eu vou variar quem? A corrente elétrica que está circulando aqui por esse cara, né? Corrente elétrica que está ali. Então, a FEM, ela é menos derivada do fluxo magnético em relação ao tempo. Então, é menos a derivada de quem? O fluxo. μ0 constante. Para fora. N constante. Sai para fora. É o solenoide. Construiu, você não vai mexer nele. A área, você não mexe no solenoide. Ah. Então, a única coisa que pode variar ali é a corrente em função do tempo, dt. Certo? Então é isso. Vario a corrente no solenoide, né? A corrente está aqui. Varia a corrente no solenoide. Vario, né, o campo magnético gerado pelo solenoide. Vario o fluxo. Induzo, né, uma FEM, né? Então eu vou ter uma outra corrente que pode estar induzida, depende da variação, né? Pode ser para cá, pode ser sentido contrário, depende se a variação é positiva ou se a variação é negativa, né? Uma outra corrente, né? Seria uma corrente induzida ali devido a uma FEM. Então é isso que está acontecendo, joia? Então a minha pergunta aqui agora é a seguinte: a gente já viu que essa FEM, força eletromotriz, no caso, e vimos hoje bastante, né? No caso aqui, ó, né? É uma força magnética que faz com que ele entre em movimento. Não é isso? Então a minha pergunta é a carga positiva, né? Aqui no meu circuito, né? Agora eu vou de novo fazer um zoom aqui. Naquele pedaço de fio lá. Tem uma carga positiva aqui. Quem que coloca ela em movimento? Força magnética. Hum. Força magnética precisa de ter o quê? Carga? Tem. Velocidade. Não tem ninguém se movimentando aqui, hein? Então não tem força magnética. Pior, força magnética precisa ter campo magnético. Aonde esse camarada aqui tá, ele tá fora. Aqui, o B é zero. Né? Vou dar essa cor aqui. Aonde esse cara tá, B é igual a zero. Não tem como.
ter força magnética para colocar ele em movimento. Quem é que coloca ele em movimento? Que força você pode imaginar que possa colocar esse camarada ali em movimento? Aí que o bicho pega. A gente é forçado, porque ele entra em movimento, cara. A gente vai lá, a gente mede corrente elétrica. O galvanômetro vai medir uma corrente elétrica ali, quando a gente faz essa experiência. Então a gente é forçado a admitir que, né? A gente poderia fazer o seguinte, ó, existe uma outra força. A galera falou assim, não, não quero uma outra força. Eu quero uma força elétrica. Por quê? Porque força elétrica eu já estou acostumado. Então eu vou pensar que quando eu vario o campo magnético, vario a corrente no solenoide, vario o campo magnético no solenoide, vario o fluxo, eu induzo, eu faço aparecer um campo elétrico no circuito externo. De tal maneira que agora, né, vai existir uma força elétrica agindo sobre essas cargas e colocando essas cargas em movimento. Cara, punk isso, né? Mas a gente tem que pensar. Então agora, a galera vai pensar assim, tipo, ó, existe ali um campo elétrico induzido, né? Que vai aparecer no circuito inteiro. Né? Então tem um E em todas as partes do circuito. E esse E, como eu estou falando, ele é induzido. Sacou? Ah, é? Induziu ali? Então ali no meu zoom, então agora ali vai ter um campo elétrico. Então vai agir sobre essa carga aqui uma força elétrica que vai colocar aquela carga em movimento. Cara, que doido isso, hein, cara? Para mim, campo elétrico é gerado por quê? Por cargas elétricas. Tem uma carga elétrica no espaço, né, num ponto qualquer do espaço, ela coloca ali ao redor dele um campo elétrico. Né? Como é que a gente testa esse campo elétrico dessa carga? Só com outra carga. A gente pega uma carga teste, chega aqui perto e vê se tem forças de interação. Pode ser de atração ou de repulsão. Não é isso? Coulomb, né? Então, só para lembrar, né? Duas cargas. Se eu tenho aqui uma carga, né? Eu testo ela com uma carga, né? Dois, elas estão separadas aqui por uma distância R. Então a gente testa que a força, né? De 1/2 é uma proporcionalidade Q1, Q2 sobre distância ao quadrado. Aí simplesmente o que eu fiz? Eu vim aqui e disse que esse cara que está aqui, vou chamar ele de campo elétrico da carga 1. E aí eu reescrevi essa equação aqui, ó, como sendo carga 2 vezes o campo elétrico gerado pela carga 1. Mas é um artifício matemático, né? O que a gente vê ali são forças.
Agora aqui existe um campo elétrico induzido, né, que não tem relação com cargas. Ele aparece, ele existiu por quê? Porque eu variei um campo magnético, né? Né? De um campo magnético diferente. Aqui, o campo eletrostático, tá? Se deve, né? Tem origem, né? A existência de uma carga elétrica. São diferentes, naturezas diferentes, né? Então, né? São de naturezas diferentes. Mas o que que eu ganho com isso? Eu tinha que inventar alguma coisa. Os caras falam assim, vou inventar uma força. Nossa, inventar uma força é complicado, é difícil, é muito fundamental força. Vamos inventar algo diferente. O quê? Um outro campo elétrico. Mas a força é elétrica. Olha a sacada desse cara. Eu rio, porque é bem isso mesmo. Tá? Chega a ser engraçado. Então, são de naturezas distintas, tá? Porém, são campos elétricos, tá? Então, eu vou parar a aula por aqui hoje. E o que que eu vou fazer amanhã, né? Amanhã eu vou colocar isso que eu estou falando para vocês, né, numa equação, que vai ser a nossa última equação de Maxwell. Aí eu vou juntar as equações de Maxwell, tá? Vou analisar a simetria que existe nas equações de Maxwell. Vamos falar a respeito, né, de ondas eletromagnéticas que saem das equações de Maxwell, que são quem? São as luzes, né? Uma luz é uma onda eletromagnética. E vou mostrar para vocês que existe um problema de simetria, né, nas equações de Maxwell, quando a gente vai para meios materiais. E aí eu vou mostrar que correção que a gente tem que fazer para que fique legal, beleza? Para que as coisas funcionem bem. Vou parar então por aqui. Boa noite para todos. Até Boa noite, amanhã. Hugo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, Janaína.